aí. Glória a Deus. No capítulo 16, Deus fez a promessa para ele no capítulo 15, e muitas vezes eu vou falar quantas vezes eu me precipitei, quantas vezes eu não passei de Deus, na frente de Deus, querendo adiantar as promessas da minha vida, querendo correr atrás igual um louco para conseguir algo, ou para ter algo, ou para ser visto. Quantas vezes nós fazemos isso e pagamos um preço caro? Abraão, Deus faz a promessa: olha, essa mulher vai te dar um filho, vai ser uma descendência tão grande na face da terra, que é como a areia do mar. Caramba! Aleluia! Imagina um homem velho, uma mulher já velha de idade. Aí Abraão, agora com 86 anos, ele tinha uma concubina chamada Agar. Ele pensou que era ela que era nova. Deus fez a promessa com a mulher dele. Aí saiu Ismael, que é os muçulmanos, que existe até eu, essa briga, os muçulmanos, tudo de Abraão também, é filho de Ismael. Mas a promessa de Deus era com Isaac, o filho da mulher legítima. E quando chega no capítulo 17, irmãos, Deus chama Abraão. E olha que eu venho pensando um dia desse para cá, Deus vai fazer alguma coisa, vai me acordar. Eu venho pensando isso comigo. Porque com Abraão foi assim. Abraão estava com 86 anos. No capítulo 16, ele tinha 86 anos. No capítulo 17, Deus trata para Abraão e diz assim: Abraão, em sonhos, imagina que em sonhos, anda na minha presença e ser perfeito. Abraão tinha 99 anos, 13 anos de silêncio. Se você ler o texto, Deus não falava mais com Abraão. 13 anos, cara. Mas agora, depois de 13 anos, no capítulo 17, Deus diz assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. E Abraão agora se acorda. E as promessas de Deus, que foi dita para ele, aí começa a se cumprir na vida de Abraão. Tá? O som está mudou. Mudou o som. Então Abraão agora sai essa descendência que chega no Egito, o oriental está chegando nas horas. E essa descendência de Abraão, que agora para no Egito, e Deus fez a promessa para ele e disse: olha, por 400 anos o teu povo será escravizado, mas eu vou tirar ele da terra que o julgar, e vou levar ele para a terra que mana leite e mel. E a promessa de Deus se cumpriu. Agora o povo, Deus usa Moisés. Eu vou adiantar para ele, sabe o texto. E Moisés agora vem para Deus, cria uma situação. Irmãos, talvez nós aqui nessa noite, quanta situação, quantas coisas não aconteceu. Eu estava conversando com José Rodrigues agora na hora do almoço ali, e falando de quando eu passei lá pelo lugar que eu passei, para mim aprender uma lição na minha vida muito grande, foi um ensino muito grande para mim. Deus que deixa criar situação na nossa vida para você se acordar e não praticar aqueles atos que você praticava, ou ter aquelas fortes desejos que você tinha, seja lá o que for. Deus cria situação para você ser liberto, como você falou, se você ser liberto. E desde que eu saí, faz 15 anos isso, mais de 15 anos, graças a Deus, eu tenho um foco, a minha visão é outra visão a respeito do que eu tinha antigamente. Deus muda a situação. Glória a Deus. E então agora o povo é liberto de dentro do Egito. Deus tira o povo com um braço forte. Imagina aí, um povo escravo de um exército poderoso, com as maiores ferramentas de guerra da época. Na época eram os cavalos, os homens de espada, os maiores guerreiros. Deus usa um homem e vai lá, e Deus mostra aquele homem e diz assim: você vai mostrar o que é o poder de Deus manifestado na terra. Deixa eu usar esse termo aqui. É o que eu falo hoje para a igreja. O que é o poder de Deus manifestado na terra, que é o que está faltando, que saiu da essência da igreja. Eu alcancei muitos milagres, eu alcancei muitas curas. Eu vi pastor pegar o microfone assim e fez uma oração, veio um bocado de gente na frente e ficou umas pessoas que se manifestaram. E depois outras sentaram e ele orou e expulsou. E eu me lembro que eu sentado assim, uma igreja grande, de uma pessoa grande. A mulher deu uma carreira tão grande assim dentro da igreja, e um estacionamento que estava alto, maior que esse terreno de aqui. E o pastor pulou de um altar assim tão grande, com um microfone desse sem fio na mão, e gritou: "Vai amarrado em nome de Jesus!" Eu tinha 26 anos de idade. Eu nunca esqueci aquilo.
Há 30 anos atrás. Foi isso que me levou a ter esse evangelho assim dentro de mim, essa sede de ver as coisas acontecerem. Não simplesmente eu vim para a igreja e voltar e ser a mesma coisa. Não, eu vim para a igreja hoje aqui, mas eu creio que em tudo isso que eu estou falando aqui, no que nós estamos falando, louvor que foi louvado, Deus ele é conosco para nos abençoar, para todas as hostes malignas ser repreendida, toda enfermidade que não tem cura, alcance só Jesus Cristo, só a pessoa se pegar com Deus. Eu quero ver se não tem cura. Você está me entendendo o que eu estou falando? Não tem solução para o câncer. Quando as pessoas não tem solução, mas eu digo uma coisa: não tem nada de propósito no coração do homem se entrar e se agarrar com Deus de verdade. E eu vi essas coisas e eu nunca esqueci. Deus se manifesta para esse povo aqui e para o rei e usa um homem. Vai lá, você vai tirar o povo de lá. Mas como é que vai ser? É o povo mais poderoso da terra, é o faraó. Estenda a mão lá, a mão leprosa, a mão preta, a mão só leprosa. De novo o faraó observando. Essa varinha que você está de pastor na mão, lança ela no chão, pega a água, transforma em sangue para ele ver. Mas só que os mágicos também faziam a mesma coisa. E o coração endurecido. Mas a mão de Deus foi tão forte que não suportou as 10 pragas que veio sobre o Egito, que todos nós sabemos e conhecemos. E o povo agora, a igreja que viu aquilo, agora está parada agora, o povo diante dessa situação, de frente para o mar, o exército atrás, as montanhas de um lado e de outro, e o povo clamando agora: e agora, Moisés? Aí Moisés diz: o Senhor pelejará por vós, e vós vos estará. E Deus fala com Moisés: o que é que tu tem nas tuas mãos? Eu não sei nessa noite o propósito que você vê aqui, a pequena fé que você tem.